Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber o Professor Zhang, que tem acertado em várias de suas previsões, usando padrões históricos e teoria dos jogos para prever os rumos da geopolítica. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. Estamos testemunhando uma mudança massiva no sistema internacional. Normalmente, grandes mudanças na ordem mundial ocorrem após grandes guerras ou outras perturbações significativas, como o colapso da União Soviética. Mas o que estamos presenciando agora é algo realmente notável. A ascensão espetacular da China nas últimas décadas não tem precedentes na história humana, especialmente porque tem sido pacífica. Ela liderou uma enorme transferência de poder do Ocidente para o Oriente, encerrando essencialmente 500 anos de liderança ocidental desde a era das grandes navegações. Assim, a dominância ocidental dos últimos séculos chegou ao fim. No entanto, a minha preocupação e a minha pergunta para você é: quão provável é que uma mudança tão grande no equilíbrio internacional possa ocorrer sem desencadear grandes guerras entre as potências? Certo. Então vamos falar sobre o discurso de Mark Carney no Fórum Econômico Mundial em Davos na semana passada, porque ele viralizou e recebeu muita atenção. Foi uma resposta direta ao argumento de Donald Trump de que por muito tempo a OTAN, a Europa e o Canadá têm se aproveitado da generosidade e da boa vontade dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que fornecem defesa para a Europa e são os consumidores americanos que tornaram a Europa rica. Ou seja, a Europa estaria se beneficiando da generosidade americana. No discurso, Mark Carney apresentou um contra-argumento, uma refutação à visão de Trump. Basicamente, ele disse que essa ordem internacional baseada em regras foi criada para beneficiar o Império Americano. E por muito tempo, ela foi hipócrita e inconsistente. E os aliados ocidentais a aceitaram porque também se beneficiavam dela. Mas agora os Estados Unidos mudaram de atitude. Já não estão mais focados no consenso, não se importam mais com o multilateralismo. Portanto, se potências médias como o Canadá quiserem sobreviver, precisam realmente desenvolver uma ordem internacional baseada em regras. Acho que esse é um modelo para a Europa se integrar ao BRICS, porque a própria ideia do BRICS é uma cooperação de ganhos mútuos, em que todos são iguais e não há uma potência dominante. Um exemplo, claro, é a Bolsa de Ouro de Xangai, ou chamado Corredor do Ouro, onde o ouro é distribuído entre diferentes centros ao redor do mundo, em Dubai, em Xangai, onde quer que seja. É como uma blockchain, um livro-razão aberto, em que o ouro se torna a base de um novo sistema financeiro. E a China está muito focada no multilateralismo, na cooperação genuína, na reciprocidade. E é esse o futuro que Mark Carney acredita que as potências médias devem buscar. Esse é o modelo que Carney e as outras potências médias, os europeus, gostariam de implementar. O problema, como você disse, é que não há chance de o Império Americano simplesmente desaparecer e permitir que esse novo sistema multilateral se desenvolva. Na estratégia de segurança nacional, está muito claro que os Estados Unidos não abrirão mão de seu império, mas mudarão as táticas pelas quais o governam. Portanto, nada de mais multilateralismo, nada de ordem liberal, apenas um foco puro no interesse nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, de agora em diante, o país passará a enxergar seus aliados como vassalos. Assim, todos esses títulos do Tesouro dos Estados-Unidos que a Europa possui, o Japão possui, a Coreia do Sul possui, na verdade pertencem à América. É a América que controla os recursos e a riqueza de seus aliados. Então, basicamente, é a vassalização do Império Americano, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro, e este é o mais crucial, é que ela desafiará a China sempre que puder. Mesmo que os Estados Unidos retirem suas forças militares do leste asiático, continuarão a desafiar a China na África, na Europa e na América do Sul.
Eles reivindicam hegemonia sobre o hemisfério ocidental e, de agora em diante, imporão um embargo ao desenvolvimento econômico da China. Portanto, estamos vendo um choque de titãs. De um lado, a China lidera uma nova ordem internacional que é multilateral, recíproca e de ganhos mútuos, e do outro, os americanos querem manter seu império. Esse é o conflito que estamos vendo agora. Bem, desde 1945, esse sistema de consenso e multilateralismo foi administrado sob a clara liderança dos Estados Unidos. Quero dizer, não havia ilusões de que não fosse a potência dominante, o hegemon. Quando você é o único jogo na cidade, sem concorrentes, é mais fácil ser um hegemon benevolente, porque os outros naturalmente gravitam em direção aos Estados Unidos. Mas agora que os Estados Unidos têm a China como seu principal rival, precisam usar ferramentas mais duras. Quanto mais agressivamente os Estados Unidos utilizam a coerção econômica para enfraquecer adversários e garantir a obediência dos aliados nesse sistema, ou, vamos chamá-los de vassalos, o que provavelmente é mais preciso, mais incentivam os aliados a se desvincularem ou diversificarem, e os adversários a buscarem um equilíbrio coletivo. Bem, pela minha impressão do primeiro-ministro canadense, isso também faz parte do que ele estava comunicando, que é por isso que eles precisam olhar mais para a China. Mas esse modelo imperial dos Estados Unidos é apenas temporário, porque eles não podem coagir o mundo inteiro a ficar sob seu domínio se houver rivais por aí, a menos que de alguma forma eliminem os chineses. Acho que é isso que estou querendo dizer. Certo. Então acho que por muito tempo o Império Americano conseguiu criar a ilusão de que havia um consenso multilateral, porque as pessoas no comando eram muito amigas entre si. Elas frequentaram as mesmas escolas, as mesmas universidades, onde aprenderam os mesmos modos, os mesmos valores, as mesmas ideologias. Seus filhos depois foram para as mesmas escolas. Elas conviviam nos mesmos lugares, como o Fórum Econômico Mundial de Davos. Passavam o verão nos Hamptons, esquiavam em Aspen. Era, portanto, um clube muito pequeno e acolhedor, e muitas decisões eram tomadas nos bastidores. Mantinham a ilusão de que tudo era muito multilateral e de que todos estavam em consenso. Mas você está absolutamente certo, aquilo era um império. Apenas algumas pessoas tinham o privilégio de tomar as grandes decisões, mas mantinham a ilusão dessa hipocrisia para consumo público. Agora, o problema com Trump é que ele é um forasteiro. Ele não faz parte desse clube. Frequentou as escolas erradas, conviveu com as pessoas erradas e é como um mafioso. Ele chegou querendo bagunçar tudo e moldar as coisas do jeito que quer. Ele é muito autoritário, não entende as maneiras, as ideologias, os valores desse sistema. E, por isso, todos se sentem ameaçados, e o grupo de Davos, liderado por Mark Carney, sente que precisa encontrar um novo protetor na China. O problema, porém, é que o sistema que temos hoje é extremamente frágil por causa da instabilidade econômica criada pelo Império. Because of the economic instability created by empire. And what I mean by that is the inequality where... O que quero dizer com isso é a desigualdade em que talvez 1% da população controle a maior parte da riqueza. Um exemplo clássico é o Réveillon em St. Bart's, no Caribe, onde algumas dezenas de mega yachts se reúnem para celebrações. São pessoas como Miriam Adelson e Jeff Bezos. Há apenas algumas dezenas deles, mas controlam cerca de 80% da riqueza mundial. Portanto, a enorme desigualdade neste mundo precisa ser enfrentada. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a corrupção do sistema de blocos, em que, em Washington, D.C. e em Bruxelas, os burocratas já não prestam contas ao eleitorado. Existe esse distanciamento entre a classe política e a população comum. E esse é um problema enorme. Enorme. Existem problemas com o império, com a forma como o sistema funciona, que precisam ser enfrentados agora. E como esses políticos, esses líderes, não conseguem lidar com essas questões, isso permite o surgimento de Trump. Então, em teoria, sim, se essas pessoas libertassem a China, poderíamos ter uma nova ordem mundial. O problema é que, mesmo com essa nova ordem mundial, as mesmas questões persistem.
Como lidar com a desigualdade? Como lidar com a corrupção? Como lidar com o distanciamento, a alienação das pessoas? Essa é uma questão fundamental que precisa ser enfrentada e que não está sendo enfrentada neste momento. Como você disse sobre o falso consenso, porque depois que a Guerra Fria chegou ao fim e 2 anos depois a União Soviética colapsou, o argumento, acho que do embaixador dos Estados Unidos na OTAN, era de que a Rússia não poderia fazer parte da OTAN porque não se encaixaria na cultura de consenso que temos na aliança. Certo, o que é uma forma elegante de dizer que os aliados fazem o que lhes é mandado. E bem, a principal ideia era, imagino, sobre a distribuição de poder, que os russos são simplesmente grandes demais e que toda a sua cultura política é menos propensa a subordinar suas decisões aos Estados Unidos. Então eles quereriam ser parceiros, não vassalos. Mas isso levanta a questão de que se os Estados Unidos querem ser hegemônicos, precisam dividir para governar. Ou seja, você sabe impor esse sistema de alianças em que você ou enfraquece seus adversários e torna seus aliados dependentes, como na guerra na Ucrânia. Eu achava que isso era bom, mas na verdade é uma forma de enfraquecer os russos e tornar os europeus mais obedientes. E esse é mais ou menos o objetivo. Mas como entender então o aparente desejo de Trump de simplesmente descartar a OTAN como ela é? Porque parece que esse tipo de sistema de alianças é necessário se você quer enfraquecer adversários e garantir que seus vassalos, você sabe, sigam a linha. Então, por que essa rejeição a um sistema de alianças assim, quando é exatamente isso que se deveria buscar como instrumento hegemônico? Certo, então a ambição final de Trump é criar uma ordem mundial de Trump. E o que ele quer dizer com isso é que ele deseja substituir a velha elite, a elite global estabelecida, por uma nova elite, certo? Então o que estamos vendo agora nos Estados Unidos é uma guerra civil entre a esquerda e a direita. E o ponto zero disso, é claro, é Minneapolis, onde há alguns dias outro cidadão americano foi morto pelo ICE, certo? O primeiro caso foi o de uma mulher que levou 3 tiros no rosto de um agente do ICE que alegou legítima defesa. Mas se você assistir ao vídeo, isso é questionável. O segundo incidente envolve um homem chamado Alex Preddy. Ele tem 37 anos, é enfermeiro e foi essencialmente executado por agentes do ICE em Minneapolis. E agora, há milhares de pessoas se reunindo em Minneapolis. Tim Walz, o governador de Minnesota, convocou a Guarda Nacional. Então você tem a polícia local, agentes do ICE e a Guarda Nacional todos convergindo em Minneapolis. É quase como um marco zero para uma nova guerra civil, certo? A questão então é, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque há 2 grandes facções na América lutando pelo poder supremo. Você tem a velha elite, Wall Street, a elite financeira global representada por Wall Street. Mas também há uma nova elite que está surgindo. Eles são o novo dinheiro, o Vale do Silício, a Palantir, representados por Elon Musk e Peter Thiel. E são eles que estão apoiando Trump, certo? Então o objetivo de Trump é substituir os intermediários do poder federal em Washington e torná-los obedientes e subservientes a ele. E é por isso que você está vendo todo esse conflito nos Estados Unidos. Mas se ampliarmos a visão, o mundo inteiro está assim. A ambição de Trump não é exatamente substituir a OTAN, mas mudar sua liderança e tornar a OTAN muito mais submissa a ele, certo? Na sua estratégia de segurança nacional, ele falou sobre apoiar políticos na Europa que sejam mais receptivos aos valores americanos, que acreditem na liberdade de expressão, no nacionalismo e, você sabe, nos direitos das pessoas. E esses países são Polônia, Áustria e Hungria, certo? Então, não é que Trump esteja se afastando da Europa, é mais que ele quer remodelar o cenário político europeu. E a Groenlândia é um ponto de conflito muito importante, certo? Por que Trump é tão insistente em tomar o controle da Groenlândia?
Já existem acordos em vigor que permitem aos americanos usar a Groenlândia para qualquer propósito militar que considerem adequado. Portanto, realmente não há motivo para tomar a Groenlândia. Por que não apenas manter a ilusão de que a OTAN ainda é relevante? A resposta é que Trump quer que os líderes europeus percam prestígio. Ele quer constrangê-los. Quer mostrar ao povo europeu: vejam, seus líderes são impotentes. Seus líderes são inúteis. Então derrubem-nos e elejam líderes que possam trabalhar comigo, certo? Na Alemanha, esse é o AfD. Na França é o partido de Le Pen. Na Espanha é o Vox, certo? O que Trump imagina é uma reestruturação política radical da Europa, mais inclinada à direita, anti-imigração e mais nativista, certo? Essencialmente para reverter a ordem global. E esse é o principal conflito no mundo de hoje. Sim, essa é uma questão interessante. Não se trata apenas de lealdade aos Estados Unidos e de poder, mas também tem uma interpretação civilizacional, porque ele vê a luta interna dentro do Ocidente como algo de importância fundamental, como você sugere. E isso também aparece na nova estratégia de segurança nacional. Então, será que na mente de Trump essa é uma luta para reviver a civilização americana e ocidental? Porque ele fala mais ou menos em salvar a Europa da União Europeia. Na cabeça dele, ele é o Messias. Ele acredita que veio para salvar os Estados Unidos e a civilização ocidental da política woke, da corrupção da elite global e da desigualdade no mundo. Então, ele se vê como uma figura messiânica. E para ser honesto, há muitos no movimento MAGA que realmente o veem como um profeta, como alguém capaz de cumprir a profecia de uma América renovada, de tornar a América grande novamente. Mas em última análise, isso significa que Trump precisa se tornar o imperador da América. Sua ambição é se tornar rei. Isso implica destruir os valores e normas constitucionais que sustentam a sociedade americana. E saberemos disso porque ele planeja concorrer a um terceiro mandato, o que seria sem precedentes no século XX. E não apenas ele planeja um terceiro mandato, ele planeja um quarto. Porque, na cabeça dele, ele precisa de tempo para reformular a sociedade americana, para tornar a América grande novamente. E veja, se ele não estivesse concorrendo a um terceiro mandato, não poderíamos explicar a velocidade e a força com que ele está tentando remodelar a sociedade americana. Pense no ICE. Agora, o interessante sobre o ICE é que ele afirma existir para deportar imigrantes, para acabar com a imigração ilegal, que supostamente está destruindo a economia americana. Mas se você olhar as estatísticas, Obama na verdade deportou mais imigrantes ilegais do que Trump, mesmo sem ter o orçamento ou os recursos que o ICE possui. E Obama nunca criou conflito com os estados. Os estados trabalhavam com ele para remover imigrantes ilegais. Então era claramente sobre remover imigrantes ilegais. Nesse caso, o ICE é incompetente. Mas se você acha que o ICE foi realmente criado para ser uma Gestapo, uma nova polícia secreta leal apenas a Trump, então isso faz muito sentido. Isso ajuda a explicar a violência incrível e sem precedentes que está acontecendo nas ruas de Minneapolis agora. São execuções extrajudiciais. Não há outra palavra para o que está acontecendo. Elas têm o objetivo de incitar uma guerra civil, de enfurecer o povo. Nas ruas de Minnesota, não se trata de imigrantes ilegais contra o ICE. São homens brancos conservadores em uniformes brancos contra americanos brancos liberais. Esse é o conflito neste momento. E Trump entende que precisa provocar uma guerra civil para poder declarar uma insurreição, invocar poderes de guerra emergenciais e anular as eleições. Esse é o plano dele. E veja, as evidências são, na verdade, bastante claras sobre o que está acontecendo. Sim. Por outro lado, quando li a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, a forma como eles se referem à Europa, havia alguns pontos bons ali, eu achei. Ou seja, a Europa está em declínio.
demograficamente, economicamente, em sua relevância internacional, em sua capacidade de reproduzir sua cultura, todas as coisas que se esperaria de uma civilização em declínio. Mas como você está avaliando isso, então? Porque não estou dizendo que Trump vai resgatar ou salvar a Europa, como também foi sugerido nessa estratégia de segurança nacional, ao cultivar uma oposição aceitável. Mas com certeza, as coisas não estão indo bem para a Europa. Certo, então vamos analisar por que Trump está no poder, certo? Ele está no poder porque Biden realmente estragou tudo. Biden esteve no poder por 4 anos, e nesses 4 anos o mundo basicamente entrou em colapso por causa da falta de liderança, da falta de estratégia, da falta de tomada de decisão. E isso é verdade para toda a elite ocidental global. Você vai a Bruxelas, vai a Washington, D.C., durante os anos de Biden, eles não faziam ideia do que fazer. Eram corruptos, indiferentes, viam uma bolha. Então as pessoas ficaram realmente e queriam mudança. E foi isso que impulsionou Trump à presidência. É isso que está permitindo que ele implemente o Projeto 2025, que tem como objetivo reformular radicalmente a burocracia federal. É isso que está levando o Pentágono a ser leal a Trump. Então há problemas sérios que precisam ser enfrentados. E Trump está usando essa oportunidade, esse momento de descontentamento e desilusão, para acumular poder pessoal. E essa é a grande ameaça, certo? Então sim, veja, quero dizer, odeio dizer isso, mas Hitler não teria chegado ao poder se a Alemanha não estivesse realmente sofrendo e se o país não quisesse uma mudança política massiva. Portanto, concordo coentemente com você, a Europa está em sérios apuros. Mas a ideia de que Trump vai aparecer e ser o seu salvador, acho que isso é um pouco ilusório. Acho que o plano de Trump é destruir o mundo para poder governar sobre as cinzas. Acho que é isso que vai acontecer. Mas você tem razão ao dizer que é possível argumentar legitimamente que ele realmente acredita que quer salvar o mundo. Também é possível argumentar legitimamente que seus seguidores são verdadeiros crentes e estão tentando tornar o mundo um lugar melhor. Mas historicamente, se você observar os padrões, quando uma figura como essa surge, e figuras como essa incluem Júlio César, elas acabam destruindo o mundo. Não, é claro, todos esses líderes nunca surgem no vácuo. Então eu vejo isso como uma das consequências de uma liderança horrível. Acho que o Biden definitivamente se encaixa nessa categoria. Mas como você explica isso, afinal, a causa disso? Por que há líderes tão terríveis neste momento, não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa? Quero dizer, terríveis no sentido de que não há visão, nem estratégia. É tudo muito desonesto. Trata-se apenas de controlar narrativas. Sim, bem, de modo geral, não vemos mais líderes como os do passado. E novamente estamos falando da Europa, onde tudo começou com a Paz de Westfália, onde nasceu a diplomacia moderna. Simplesmente não vejo hoje nenhum líder na Europa que pareça capaz de colocar o continente de volta nos trilhos. E quando isso acontece, você acaba entregando o comando a qualquer líder insano, e a qualquer homem forte que pressa, dizendo que pode consertar o sistema se apenas derruba ele ao olho. Acho que uma das maiores mentiras das nossas vidas é que a meritocracia promove os melhores líderes. Então, se você estudou em Yale, em Harvard, em Oxbridge, na Sorbonne, isso significa que você é o melhor e o mais brilhante, e, portanto, deveria governar. Sabe, eu estudei em Yale, certo? E posso te dizer agora mesmo que, se você vai para um lugar como Yale, não te ensinam a pensar criticamente. Não te ensinam a ser imaginativo, a ter empatia, a ser resiliente. Te ensinam a falar de forma muito bonita, articulada, e a se conformar com o status quo, certo? Então, se você olhar para a classe dominante nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas em Washington, D.C., a elite financeira de Wall Street, o pessoal do Vale do Silício, da mídia, das universidades, todos eles estudaram em poucas escolas. E como resultado, eles vivem em uma bolha.
Eles veem o mundo de uma forma muito cínica e são incapazes de simpatizar com o sofrimento das pessoas comuns. Tornam-se desconectados do cidadão comum e não conseguem sequer imaginar como é a vida de um trabalhador braçal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o problema da meritocracia é que se você acha que merece o que tem porque trabalhou duro, então também acredita que as pessoas pobres merecem o que têm porque são preguiçosas. Portanto, o governo não deveria ajudar essas pessoas. O governo deveria ajudar os imigrantes, deveria ajudar as minorias, deveria ajudar as mulheres, porque esses são grupos historicamente perseguidos. Mas não deveríamos ajudar homens brancos comuns, porque eles merecem o que têm, porque são estúpidos. Eu me esforcei muito na escola e por isso consegui um bom acordo. Você não se esforçou na escola, então deveria ser um guarda ganhando muito pouco. Você deveria estar desempregado, certo? Então existe esse desprezo, esse descontentamento visível pelas pessoas comuns entre a elite, que impulsiona muitas de suas políticas. E então vem a terceira coisa, a mais importante. Quando você vai para um lugar como Yale, você teve sucesso a vida inteira e não é capaz de humildade. Você não é capaz de autorreflexão, certo? Então, em 2016, quando Trump venceu, aquele foi um momento decisivo na história ocidental. Naquele ponto, a elite poderia ter dito, escutem, por que Trump venceu? Bem, provavelmente foi por causa da desigualdade. Provavelmente foi porque salvamos Wall Street em 2008, certo? Deveríamos ter socorrido os proprietários de imóveis, mas em vez disso socorremos Wall Street. Então é nossa culpa que o povo tenha eleito Trump. Isso é um chamado de despertar para nós. É hora de a elite voltar a trabalhar pelo povo. Em vez disso, o que aconteceu? A elite disse, é porque Trump é um espião de Putin, é porque ele é um espião, e o Russiagate, essa farsa, vai provar que ele é um espião. Então não é nossa culpa. E também Trump trapaceou, é por causa do Facebook. Assim encontraram todos esses pretextos para disfarçar o fato de que Trump venceu por causa da má gestão da elite. E temos essa classe na América e na Europa que é extremamente arrogante. Eles vivem em sua própria bolha. São medíocres, mas acham que são superiores e são incapazes de qualquer humildade ou empatia. E é por isso que estamos onde estamos. Bem, quando você disse isso, eu lembrei de uma citação do professor Richard Rorty, porque ele fazia um ponto semelhante lá nos anos 1990. Quando o liberalismo econômico e a globalização daquela década estavam ganhando força, ele escreveu este parágrafo em seu livro, que achei excelente. Essencialmente, ele previa que um liberalismo econômico excessivo sob a globalização acabaria gerando algum radicalismo político. Então ele escreveu, e aqui está a citação: membros de sindicatos e trabalhadores não sindicalizados e sem qualificação perceberão mais cedo ou mais tarde que seu governo nem sequer está tentando impedir que os salários caiam ou que os empregos sejam exportados. Mais ou menos na mesma época, eles perceberão que os trabalhadores de colarinho branco dos subúrbios, eles próprios, desesperadamente, com medo de serem demitidos, não vão aceitar ser taxados para fornecer benefícios sociais a mais ninguém. Nesse ponto, algo vai se romper. O eleitorado suburbano decidirá que o sistema fracassou e começará a procurar por homens fortes em quem votar. Alguém disposto a garantir que, uma vez eleito, os burocratas arrogantes, advogados ardilosos, vendedores de títulos superpagos e professores pós-modernistas não estarão mais no comando. Quando o homem forte assumir o cargo, ninguém poderá prever o que acontecerá. Fim da citação. Isso é 1998. Isso é, pois é. Você pode descrever melhor o que aconteceu? Sim, foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Então isso tem origem na globalização e nos excessos do liberalismo econômico. Foi isso que causou os problemas que trouxeram os homens fortes ao poder. Ou como? Sim, veja, quero dizer, se você voltar aos anos 1970, se você vivesse no Ocidente naquela época, Austrália, Canadá, Europa, Estados Unidos, você tinha melhor vida, certo?
Você apenas trabalhava numa fábrica e sua esposa podia ficar em casa e, sabe, cuidar das crianças. Você tinha 3 filhos, 2 carros, podia tirar férias no inverno e no verão. Provavelmente tinha uma casa de campo. Todos os seus 3 filhos podiam ir para a universidade. E estamos falando apenas de um operário de fábrica aqui, uma única família. Mas então veio a Revolução Reagan, a ascensão de Margaret Thatcher no Reino Unido, e depois a ascensão do neoliberalismo, que permitiu a concentração e consolidação da riqueza no 1% mais rico. Também houve a globalização, então a riqueza estava sendo transferida do mundo em desenvolvimento para o mundo desenvolvido para criar esses produtos financeiros especulativos, como os derivativos. Então tudo deu errado com a Revolução Reagan e a ascensão do neoliberalismo. E essa é a raiz de todos os problemas aí. Então, o que estamos vendo aí, afinal? Porque eu acho que as pessoas costumam se concentrar demais no que o Trump diz hoje ou nesta semana. Mas o que você enxerga em um espectro mais amplo? Novamente, dando um passo para trás, estamos vendo o colapso da ordem internacional existente? Tanto nos aspectos econômicos quanto de segurança, quero dizer, o sistema político. O que você está percebendo aqui? Então a ideia que o Mark Carney tem, sabe, tipo, vamos simplesmente mudar o foco para a China, não vai funcionar. E o motivo é que a China não quer ser a hegemonia do mundo. Ela não quer ser a superpotência militar. Ela não quer controlar os mares da mesma forma que os Estados Unidos fazem. O Império Americano foi um momento único na história, e realmente não era sustentável. A ideia de que um único país poderia controlar todo o planeta, em termos de tecnologia, poder militar e finanças, simplesmente não era sustentável a longo prazo. Isso realmente prejudicou os Estados Unidos. Fez com que o país ficasse sobrecarregado, superalavancado, e isso levou a muitos problemas econômicos internos, o que permitiu a ascensão de Trump. Então estamos apenas testemunhando o colapso do mundo multilateral e não há substituto. E o que isso significa é mais conflitos ao redor do mundo, especificamente entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas você sabe, há conversas sobre os Estados Unidos atacarem o Irã a qualquer momento. Isso é algo que podemos ver acontecer. A segunda coisa é o colapso do comércio global. Mais países vão se fechar e impor tarifas para proteger suas economias locais. Você também verá catástrofes ambientais. Houve uma enorme nevasca que engoliu os Estados Unidos, e isso vai se tornar o novo normal. Vamos ver mudanças climáticas radicais nos próximos anos que vão pressionar os recursos dos países, forçando-os a se tornarem mais militarizados, por exemplo, no caso do Japão, mas também muito mais protecionistas. Então essa é a realidade para a qual estamos caminhando. E é muito parecido com o mundo da década de 1930, a Grande Depressão, logo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Parece que todos os lados estão se movendo em direção a um grande conflito global. No momento, a grande questão é quem deve ficar de que lado. De um lado está a Rússia, de outro, os Estados Unidos. A dúvida é onde as outras potências vão se alinhar. Infelizmente, acho que o que vai acontecer é um caos completo, em que os lados não serão tão claros. Diferentes países escolherão alianças distintas, e essas alianças mudarão com o tempo. A China tentará jogar dos dois lados. O Reino Unido e a Europa tentarão jogar dos dois lados. Então será uma luta geopolítica muito dinâmica. Bem, isso me lembra do que Kennan escreveu em seu memorando para o Policy Planning Staff em 1948. Ele destacou que os Estados Unidos detinham cerca de 50% da riqueza mundial, mas apenas 6% da população. Então isso exigiria, de certa forma, alguma manipulação do sistema, porque as pessoas ficariam invejosas e ressentidas. E, novamente, não se trata apenas de ressentimento, mas do fato de que manter essa distribuição desigual de poder, que era extremamente desequilibrada, porque, mais uma vez, foi o resultado da Segunda Guerra Mundial.
nunca foi algo destinado a perdurar. Mas você mencionou que a China não estaria simplesmente em posição de substituir os Estados Unidos. E isso é algo que Brzezinski também escreveu nos anos 1990, que os Estados Unidos, como hegemonia global, são algo que o mundo nunca tinha visto e provavelmente nunca verá novamente depois deles. É uma circunstância muito singular na história. O fato de termos construído toda uma ideologia em torno da ideia de que isso seria permanente é simplesmente algo além do radical, considerando o quão único foi. No entanto, como você vê a ascensão da China agora? Bem, não apenas a ascensão da China, a ascensão da Ásia, com a China liderando todo o processo. Como você acha que essas economias asiáticas se comportariam de forma diferente das europeias? Em outras palavras, há algo na Ásia que a faria agir de maneira diferente, ou todo o Estado se comportaria da mesma forma, sob a mesma distribuição de poder? Yeah, I'm not too optimistic Não estou muito otimista de que o século pertença ao leste asiático. Sei que se fala muito em um século do leste asiático porque Coreia do Sul, Japão e China têm as economias mais dinâmicas. Eles certamente têm os melhores e mais rigorosos sistemas educacionais, e todos admiram o quanto os estudantes do leste asiático são trabalhadores e estudiosos. Mas veja, a realidade é que os ocidentais gostam de discutir. Os ocidentais são muito abertos. Há uma mídia livre. E as pessoas estão cientes dos problemas no Ocidente. Enquanto isso, no leste asiático, as pessoas são muito mais tímidas, muito mais respeitosas com a autoridade. A mídia é mais controlada, e os asiáticos orientais não gostam de debater tão abertamente. Por isso, os ocidentais têm menos consciência dos problemas no leste asiático. Mas deixe-me listar alguns problemas que o leste asiático enfrenta e que são extremamente graves, certo? O primeiro é a questão demográfica. Há uma crise de envelhecimento no leste asiático, onde as pessoas estão vivendo mais. Na verdade, os asiáticos orientais provavelmente têm a maior expectativa de vida de qualquer grupo demográfico. Então esse é um ponto. Mas o outro é que os asiáticos orientais não estão tendo filhos. A taxa de fertilidade no leste asiático é a mais baixa do mundo. Na Coreia do Sul, chega a ser de apenas 0,6. Acho que subiu um pouco, mas chegou a 0,6. No Japão está em torno de 1. Na China também é cerca de 1. O nível de reposição, é claro, é 2,1. Então, em 100 anos ou até em 20 anos, esses países não terão mais muitos jovens. Então esse é um problema enorme, que precisa ser enfrentado, mas que na verdade não pode ser. Pense na quantidade de dinheiro que a Coreia do Sul tem investido nessa questão, certo? Eles estão oferecendo dezenas de milhares de dólares para casais jovens se casarem e terem filhos, e mesmo assim isso não está resolvendo o problema. Os jovens na Coreia do Sul olham para a sociedade e veem um sistema estagnado, corrupto, desigual, extremamente competitivo, hierárquico e injusto. Então eles pensam, certo, se eu tiver filhos, meu filho não vai ter uma vida melhor do que a minha. Então qual é o sentido de ter um filho? E isso é verdade em toda a Ásia Oriental. E me desculpe, mas se as jovens não estão tendo filhos, isso é um voto de desconfiança na sociedade. Então, quando as pessoas dizem que o leste asiático vai dominar o mundo, me expliquem por que e como, se as jovens não estão se casando e se recusam a ter filhos. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo é que esses países estão onde estão por causa de uma alta taxa de poupança. Coreia do Sul, Japão, China, eles exportam mais do que consomem. Mas vamos supor que os mercados do Ocidente, América, Europa, só consigam comprar uma quantidade limitada de produtos do leste asiático. O que vai acontecer com essas economias do leste asiático? Bem, provavelmente não irão muito bem. E a China vem falando há muito tempo sobre fazer a transição para uma economia baseada no consumo. Mas veja, os chineses poupam cerca de 40% da renda familiar. 40% of their household savings, okay? Why do they do that? Because they have very little faith. Por que eles fazem isso?
porque têm muito pouca fé na economia e no crescimento do próprio país. Eles não acreditam no sistema de bem-estar social, nem no sistema de aposentadoria. Pensam, quando eu envelhecer, o governo não vai cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim mesmo. É uma atitude muito pessimista, e é por isso que eles não gastam dinheiro. Mas se as pessoas não gastam dinheiro, a economia não pode realmente crescer. E esse é um problema que o governo chinês vem tentando resolver há muito, muito tempo. Eles não conseguem por causa dos valores culturais e do sistema político. A terceira coisa que quero destacar é que em um mundo de conflito global, e podemos esperar que muitos conflitos globais surjam no Oriente Médio, o fornecimento de petróleo será cortado para o leste asiático. No leste asiático, a economia depende do petróleo do Oriente Médio. Portanto, o leste asiático não é tão rico quanto outras partes do mundo. As Américas, o hemisfério ocidental, são extremamente ricas. Mas se suas economias fossem alvo de um embargo, enfrentariam muitos problemas. Esse é o ponto número 3. O ponto número 4 é que Coreia do Sul, Japão e China nunca se deram bem historicamente. Eles sempre estiveram em conflito. Então, se os Estados Unidos se retirassem do Sudeste Asiático, se não houvesse uma grande potência hegemônica para manter a paz ali, poderíamos esperar que o conflito surgisse muito rapidamente entre Japão, China e Coreia do Sul. Por essas razões, na verdade, não estou otimista em relação ao Sudeste Asiático nas próximas décadas. Na verdade, estou muito, muito pessimista. Sim, as divisões entre os países são bastante interessantes. Parece que para os russos, por exemplo, o relacionamento mais difícil de manter no Nordeste Asiático seria com o Japão. Mas para o Japão, o relacionamento com a Rússia, na verdade, parece ser um dos melhores em comparação. Basta observar as diferenças que eles têm com os sul-coreanos, norte-coreanos e chineses. No entanto, é interessante, quando você conversa com economistas políticos, eles costumam destacar que não se deve medir a força dos estados apenas pelo poder militar. É preciso também observar a economia. Mas se você incluir um pouco de sociologia nisso, também fica claro que o PIB e os números econômicos nem sempre refletem a saúde de um país. É por isso que a Coreia do Sul é um exemplo tão interessante. Ela costuma ser considerada um dos países mais modernos do mundo. Se você medir coisas como densidade de robôs, quantos robôs por pessoa e assim por diante. Eu provavelmente a colocaria em primeiro lugar em termos de modernidade, ou pelo menos entre os primeiros. No entanto, se você olhar para a sociedade, o que isso significa? Também significa que eles têm uma das menores taxas de natalidade do mundo. Acho que está em torno de 0,62, algo terrível. Pode ter mudado, é claro. Eles também estão no topo em casos de suicídio. E acho que ainda tem um ministro da solidão. De vez em quando, a mídia escreve sobre a crise e a perda de sentido. Então surge a pergunta, o que isso significa? À medida que você mais prospera, também começa a pôr fim à própria existência. Isso me lembra um pouco o trabalho de pessoas como Émile Durkheim, que escreveu sobre a industrialização na França do século XIX, que nas áreas onde mais se industrializava, os suicídios aumentavam. Então, como se faz as pazes com isso? Que quanto mais o ser humano prospera, pior ele fica. E isso remonta um pouco, muitas vezes, à discussão sobre se os excessos da modernidade mostram que os seres humanos não são apenas indivíduos racionais, que também temos instintos. Somos essencialmente animais sociais, o que nem sempre se adapta bem a esse tipo de liberalismo econômico. A sociedade, de certo modo, torna-se um apêndice das forças de mercado. Essa é uma questão central, porque veja também a China. Ela avançou de ser essencialmente um país camponês para, em 40 anos, tornar-se a principal economia em uma escala imensa, extremamente moderna. É realmente impressionante quando se vai até lá e se vê onde eles chegaram. Será que é o componente humano que se perde nesse tipo de crescimento rápido e descontrolado?
I completely agree. I think that the future. Concordo completamente. Acho que se quisermos sobreviver e prosperar como espécie, nós humanos, precisamos abandonar esses valores neoliberais que nos tornaram miseráveis. Sabe, hoje somos vistos como consumidores, como se quanto mais você consome, mais valor ou status você tivesse na sociedade. E isso está completamente errado, certo? Porque isso nos tornou miseráveis, nos tornou solitários, nos tornou desconectados, nos tornou alienados, entende? Nos tornou deprimidos. Pense na crise de saúde mental que está consumindo o mundo inteiro, especialmente na China. Você mencionou o suicídio na Coreia do Sul, certo? A taxa de suicídio entre estudantes chineses é absurda, e o nível de depressão entre alunos do ensino médio na China é simplesmente fora de controle. Então, claramente, o sistema não está funcionando. Como você disse, o que precisamos fazer é recalibrar nossos valores e encontrar o que é significativo e tem propósito em nossas vidas. Isso significa abraçar nossa espiritualidade, abraçar nossa comunidade. E é isso também que explica a ascensão de Trump, porque ele está apresentando uma nova visão que empolga as pessoas. Agora, você pode dizer que é racista, pode dizer que é fascista, mas em última análise, ele está abordando necessidades humanas fundamentais. E, sinceramente, se a elite, se os que detêm o poder, o 1%, se recusarem a se envolver com o povo, se a elite se recusar a ajudar as pessoas a se reconectarem espiritualmente como comunidade, então estamos condenados como espécie. Essa é a realidade em que vivemos. Se as coisas continuarem do jeito que estão, se tudo apenas seguir as tendências atuais, certo? E ignorarmos a guerra, então eventualmente vamos desaparecer como espécie, porque ninguém vai querer ter filhos e todos nós vamos nos destruir por causa da solidão. Portanto, precisamos, como sociedade, como mundo, como espécie, nos unir e conversar sobre o que nos dá sentido e felicidade. E, para ser bem sincero, a resposta são as crianças. Como podemos, como uma sociedade em torno das crianças, das famílias, garantindo que as crianças tenham uma infância feliz e se tornem indivíduos criativos, resilientes e empáticos? Essa é a conversa que deveríamos estar tendo agora. Sim, eu penso muito no Solzhenitsyn, porque ele foi... Você provavelmente já viu o discurso dele em Harvard em 1968. Foi muito crítico ao comunismo, e por boas razões. Ele foi convidado a Harvard basicamente para atacar os comunistas, mas em vez disso, fez um discurso em que destacou que tudo é visto como capitalismo versus comunismo, mas ambos sofrem do mesmo problema. Em certa medida, os excessos do moderno e a negligência do pré-moderno. Ele apontou que tanto o capitalismo quanto o comunismo estavam esvaziando a espiritualidade do ser humano e, essencialmente, o tratando como uma máquina. E ao fazer isso, estamos medindo o sucesso com todos os indicadores errados. Mas só como uma última pergunta. Se os Estados Unidos quiserem restaurar sua dominância, eles podem, é claro, enfrentar a China, o que já fazem, mas também tentar reorganizar as várias regiões do mundo. Um alvo importante, então, parece ser o Irã. Como você vê o que está acontecendo lá neste momento? Porque é bastante preocupante. Se você está no Irã, vê que os Estados Unidos e Israel meio que o atacaram, não funcionou, então eles interromperam a guerra. Agora estão se reagrupando e se preparando para outro ataque. A suposição é que eles continuarão vindo atrás de você até conseguirem derrubá-lo. E toda a ideia de que isso era simplesmente sobre um programa nuclear, os americanos meio que deixaram isso de lado e agora estão mais abertos. Eles querem uma mudança de regime. Mas se você observar os diferentes grupos políticos que eles estão apoiando, são bastante contraditórios. Não há consenso entre eles, o que me faz pensar que não existe uma oposição realista que eles possam realmente colocar no poder. Em outras palavras, qualquer pessoa que eles coloquem no lugar começará a se fragmentar. Seria um Estado falido. Talvez até se dividisse.
Mas esse é o objetivo, então. Por quê? Se o objetivo é destruir e desmembrar o Irã para torná-lo mais controlável, o Irã está enfrentando uma ameaça existencial e deveria responder de forma muito diferente, mais agressiva, quando vier o próximo ataque. Eles não podem simplesmente repelir os israelenses e os americanos, depois parar de lutar e deixá-los se reagrupar e voltar para fazer tudo de novo até conseguirem destruir o Irã. Então, acho que deveríamos estar mais preocupados com o que está acontecendo agora com o Irã. Sim, então a intenção dos israelenses e americanos é, devo dizer, destruir o Irã e dividi-lo em diferentes estados, porque há muita diversidade étnica no Irã, de qualquer forma. Então é relativamente fácil fazer isso. Esse é o plano. O que eles estão subestimando é a resiliência, a engenhosidade e a unidade do povo iraniano. A postura do governo iraniano é muito diferente da do ano passado. No ano passado, acho que houve muitas tentativas de aproximação com os americanos e israelenses. Eles queriam sentar e negociar. Agora, a atitude que vem do Irã é: nós vamos lutar, e se vocês nos atacarem, vamos lutar até o fim, certo? Chega de concessões, chega de reciprocidade. Se vocês nos atacarem, lutaremos até o fim. Sabe, o gabinete iraniano recentemente provocou o Trump, certo? Porque quando aqueles protestos estavam se espalhando pelo Irã no início deste mês, Trump tuitou que os manifestantes seriam protegidos, pois tinham o direito de protestar por liberdade e democracia. Agora, Khamenei, acho que há 2 dias, por causa do que aconteceu em Minnesota, tuitou que aqueles manifestantes também tinham o direito de protestar e que o Irã os defenderia. Então ele estava apenas mostrando a hipocrisia de Donald Trump e dos americanos. Isso é provocação. Então acho que a atitude dos iranianos é que, sabe, antes tínhamos essas ilusões de que a paz poderia ser negociada. Tínhamos essas ilusões de que os americanos não queriam realmente a guerra. Agora estamos totalmente despertos. Agora sabemos quais são suas intenções e estamos claramente unificados. Lutaremos até o fim. Certo, a guerra de 12 dias. Os israelenses realmente acreditavam que se decapitassem o regime, ele cairia como um castelo de cartas, certo? Então foram atrás das lideranças em Teherã e ficaram surpresos com a resiliência do regime, porque essas figuras de alto escalão foram rapidamente substituídas. Depois, os iranianos atacaram Tel Aviv e Israel com força, tanto que no fim, Israel teve de implorar aos americanos que interviessem e negociassem a paz. Mas nesse processo, Israel basicamente destruiu sua própria rede de inteligência em Teherã. Quero dizer, depois da guerra, os iranianos rapidamente descobriram de onde vinham os vazamentos de informação. Agora há esses protestos que foram orquestrados pelo Mossad. O que deu início a esses protestos no começo deste mês foi a especulação cambial. Basicamente, especuladores trabalhando com serviços de inteligência estrangeiros, CIA, Mossad, derrubaram a moeda iraniana, o que desencadeou esses protestos orgânicos. Depois, agentes do Mossad nos protestos e começaram a atacar os serviços de segurança. Eles mataram muitos Brahmotla. E Trump estava prestes a lançar ataques aéreos para apoiar esses protestos, porque isso é um exemplo clássico do manual de uma revolução colorida. Mas o que surpreendeu a todos foi que os iranianos conseguiram desligar a internet, localizar os terminais da Starlink e depois prender todos os agentes do Mossad, basicamente destruindo a rede que o Mossad havia levado anos para desenvolver no Irã. Então, o último passo, a última coisa que os americanos podem fazer agora é encenar uma operação de bandeira falsa para provocar um ataque contra o Irã. Os iranianos estão preparados para isso, e os israelenses e os americanos estão desesperados. E você ficaria surpreso, acho que todos vão se surpreender, com a força com que os iranianos vão reagir desta vez. Todos acreditam que depois de décadas de sanções, depois de décadas de embargos, os iranianos estão bastante enfraquecidos. Mas se você olhar para a história iraniana, os persas são um povo diferente. Os persas não são árabes.
Os muçulmanos xiitas são um povo diferente, eles não são muçulmanos sunitas. São pessoas que acreditam no martírio, no autossacrifício, na escatologia. Eles realmente acreditam que esta é uma guerra contra o grande Satã, uma guerra para salvar o mundo. E eu acho que os americanos e os israelenses ficarão muito surpresos com o que acontecerá quando começarem a atacar o Irã. What happens when they start to attack Iran? Estive no Irã em maio, pouco antes do ataque israelense. E também me chamou a atenção como quando você vai a diferentes lugares, a ideia de martírio é tão celebrada. E isso não é algo que você queira ver em um adversário. Imagino, você preferiria ver alguma fraqueza. Então isso pode ser um problema para aqueles que estão indo contra o Irã. Mas, no geral, o que você está descrevendo sobre o Irã faz parte de um problema mais amplo, eu acho. Porque também ouço de Moscou que eles não acreditam mais em nenhum dos esforços de paz dos americanos. Mesmo que consigam montar um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, é muito provável que as agências de inteligência nunca saiam. Elas ainda tentarão se fortalecer e preparar um mar de mísseis para o que vier a seguir. E isso é um problema, porque se os Estados Unidos e os europeus, pelo amor de Deus, querem paz com o Irã, com a China, com a Rússia, seria de se esperar algum processo diplomático, algo que tentasse traçar um novo status quo mutuamente aceitável, no qual pudéssemos coexistir. Seria necessário identificar onde nossos interesses concorrentes podem ser harmonizados e onde não podem, mas ao menos administrar a competição de forma civilizada. Não vejo nada disso acontecendo. Só vejo um esforço para colocar um curativo na situação, porque estamos perdendo, depois recuar e atacar mais tarde. Você sabe se eles estão vendo da mesma forma em Pequim? Porque em Teherã e Moscou, é exatamente isso que estou percebendo. Sim, porque quando o império entra em declínio, a característica definidora é a arrogância. Simplesmente a cegueira diante do mundo como ele é, uma confiança total na própria capacidade de impor sua vontade sobre ele e um desrespeito pelos oponentes. Uma recusa em engajá-los em uma discussão séria. Apenas conquistas. Então os Estados Unidos se tornaram um estado mafioso escancarado, e todo mundo diz isso, até mesmo seus próprios aliados. Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial. Não há aliado americano maior do que o Canadá, na verdade, porque o Canadá é basicamente um estado vassalo dos Estados Unidos. Então, para o primeiro-ministro do Canadá criticar os Estados Unidos como um estado mafioso dessa forma, acho que o mundo inteiro agora vê os Estados Unidos como um caso perdido. É quase impressionante como o Canadá, o mais leal, talvez de todos os aliados dos Estados Unidos, também por causa da geografia, o que faz sentido, ainda assim consegue ser alienado pelos próprios americanos. Isso me parece extraordinário. Claro, ao ameaçar anexar o país inteiro, parece haver um bom motivo ou uma boa estratégia para que isso aconteça. Isso levanta a questão: se isso é deliberado, o que exatamente está sendo feito? Porque acho difícil acreditar que os Estados Unidos possam realmente anexar o Canadá. Não consigo imaginar muitos canadenses apoiando isso. Então, como exatamente isso vai funcionar? Se reconhecermos o apelo do nacionalismo na natureza humana, você não pode simplesmente colocar o país sob o domínio dos Estados Unidos. Não sei. Desculpe, só mais uma pergunta. Você é canadense. Como você vê isso? É uma ideia genuína de que eles possam anexar o Canadá, ou algum tipo de jogo que eu não estou entendendo? Certo. Então, novamente, por muito tempo, o mundo funcionou com base no consenso. Era fundamentado em pressupostos e valores compartilhados, certo? E um desses pressupostos compartilhados era a ideia de soberania nacional, de que se é um país, é preciso respeitar a soberania desse país. Esse é o fundamento básico do direito internacional. Se você não tem a ideia de soberania, não pode haver direito internacional. Portanto, por muito tempo, essa foi a ideia. Mas Trump, sendo Trump, se recusa a reconhecer a soberania. Ok, por exemplo, o sequestro de Maduro
Você não faz isso porque está violando a soberania nacional de um país. E então levar Maduro, exibi-lo em Nova York e acusá-lo de crimes americanos. Ok, esse cara é o presidente de outro estado. Ele é o chefe de um estado-nação. Você não pode fazer isso novamente de acordo com o direito internacional. Mas Trump não se importa. Ok, então Trump não se importa com o direito internacional. Ele só se importa com o poder. Agora, se ele não se importa com o direito internacional, provavelmente seria possível para ele ir e tomar a Groenlândia. Não é difícil. Também seria fácil para ele tomar o Canadá, porque o Canadá realmente não tem forças armadas. E a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais longa do mundo. Além disso, há Alberta, que é a verdadeira fonte da economia canadense. A economia canadense está prestes a entrar em colapso por causa da especulação imobiliária, por uma série de razões. Então, o governo canadense está em apuros. Alberta provavelmente fará um referendo pela independência, e talvez 20% votem a favor, não para ser anexada pelos Estados Unidos, mas pela independência. Trump dirá: estão vendo, os habitantes de Alberta querem ser independentes e os canadenses não deixam. Então precisamos defender Alberta. Precisamos apoiar a soberania, a liberdade e a democracia de Alberta, certo? Então é fácil para Trump fazer isso. Ele pode anexar o Canadá a qualquer momento. Isso tem sido verdade nos últimos 300 anos. A razão pela qual os Estados Unidos não fazem isso é porque, se o fizessem, a própria ilusão de que a América é uma força do bem no mundo se despedaçaria. O mundo inteiro se uniria contra você. A América do Sul começaria a se rebelar, a Europa começaria a se unir contra você. É por isso que você não faz isso. Porque se fizesse, quebraria todas as normas internacionais e todos o veriam como a grande ameaça. Mas no fim das contas, Trump vai fazer isso, porque é assim que ele é. Ele quer a fachada de que é o imperador, o Deus imperador Trump. Então Alberta é a Groenlândia do Canadá, assim como a Groenlândia é para os dinamarqueses. Esse é o ponto fraco. Se você conseguir fazê-la se separar ou apoiar a secessão, é assim que você a desmembra. Então, bem, talvez. Vamos ver como isso se desenrola. De qualquer forma, professor Zhang, como sempre, muito obrigado. Sei que não sou só eu, mas todos os espectadores também realmente apreciam sua análise. Muito obrigado. Há muita coisa.